Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem, bem-vindos de volta mais uma vez. Bom, no primeiro trecho dessa leitura, já pudemos ver como era natural a servidão, tanto que o servo de Abraão tinha toda a fazenda em suas mãos, foi longe com grande parte dessa fazenda e ainda fez uma oração intercessória para o Deus de Abraão, o que leva a crer que o Deus dele era outro. Mas vamos aos detalhes da leitura. Já a começar com a confirmação de que Abraão estava mesmo velho e adiantado em idade. Sara foi a primeira que falou nisso no capítulo 18, dos versículos 11 ao 13. Mas eu não anotei naquela passagem, só no capítulo 21, versículos 2 e 7. Segue com o Senhor abençoar em tudo. No capítulo 39, mesmo José estando cativo, Deus faz prosperar tudo que Faraó deixa sob a responsabilidade dele. Desde o capítulo 1, nós já falamos sobre Deus abençoar. Também servo, nós vimos no capítulo 9, quando Noé amaldiçoou seu neto Canaã, e agora já vemos com mais profundidade a diferença do servo da Bíblia com o escravo da escravidão transatlântica. Nós temos hoje governadores. Olha aí quem foi o primeiro governador que entrou na história, o servo de Abraão. Nos versículos 16 e 18 do capítulo 1, Deus criou o sol e a lua, um para governar o dia, outro para governar a noite. Olha que interessante o que diz a próxima anotação dos versículos 2 e 9. Pôr a mão debaixo da coxa. Que jeito estranho de confirmar uma promessa, hein? Por aí se vê como era primitivo o nosso antepassado. Nos nossos dias isso é inimaginável, não é? Como você vê a cena? Eu vejo como em Deuteronômio 25:11, quando está falando sobre a mulher pegar um homem pelas suas vergonhas para livrar o marido que estiver pelejando. No capítulo 32, 25, Jacó, que virá a ser filho de Isaque, vai lutar com um varão que virá a ser Deus. Naquela situação, o varão vai pegar Jacó pela juntura da coxa e ele vai sair da cena manquejando. E vamos falar nisso como um nervo encolhido. Muitos entendimentos divergentes vão sair daí, mas eu tenho o meu. Qual é o seu? Olha só quantas vezes é falado em coxa, coxear. Em 1 Reis 18, 21, Elias quer saber do povo: até quando coxeareis entre dois pensamentos? O povo estava em dúvida entre Deus e Baal. Quanto a jurar, dos versículos 3 em diante, já vem nos acompanhando desde o capítulo 14, 23. E desde lá, eu já venho alertando sobre o que Jesus disse quanto a isso em Mateus 5, 34. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Não é para jurar por nada. E mais uma vez o chamamento, Deus dos céus e da terra. Eu já dei muitos exemplos da origem dos nomes de Deus no capítulo 14 e relembrei recentemente no capítulo 21, 33. No capítulo 12, versículo 1, Deus já havia falado para Abraão sair da casa da parentela dele. Lá eu deixei passar esse detalhe tão importante, porque em Levítico 18, dos versículos 1 ao 18, Deus vai reprogramar o relacionamento íntimo entre parentes. Lembre que o próprio Abraão era irmão de Sara por parte de pai e muitos outros relacionamentos que hoje consideramos incestuosos eram casuais. Mas por enquanto eu só acrescentei este capítulo 18 de Levítico. Nos versículos 5 e 39, voltamos a encontrar essa palavra tão bonita, porventura. Parece com aventura, né?
mas o real significado é por acaso. Vai aparecer em muitos outros momentos, até entrar na nossa cabeça. A primeira vez que apareceu foi no capítulo 18, versículos 24, 28 a 32, sendo que lá eu já adiantei outros livros que será usada. Aqui eu destaquei quando o salafrário, traidor de Jesus, vai fazer essa pergunta em Mateus 26, 25. Guardar, do versículo 6, também é outro repeteco que já foi visto desde o capítulo 4, versículo 9, quando Caim perguntou se era guardador de seu irmão, quando Deus perguntou para ele sobre o paradeiro de Abel. Insolente, não? Então ele não sabia onde tinha guardado Abel? Enfim, eu deixei passar no capítulo 4, só vim a anotar nos capítulos 18 e 19. Lá e aqui eu deixei vários outros livros para você ir se adiantando. Nos versículos 7 e 40, Abraão está convicto de que Deus enviará um anjo para ajudar Eliezer, o mordomo damasceno, do capítulo 15, versículo 2, a encontrar uma noiva para Isaque. Aqui eu só acrescentei a passagem do Êxodo 23, 20, porque vai dar muito o que pensar, e Jesus falando sobre João Batista, no capítulo 11, 10 de Mateus. Porém, haverá muitos outros momentos em que Deus enviará anjos. Já não aconteceu nos capítulos 18 e 19, na história de Sodoma e Gomorra? Mas quando chegar nos outros livros, eu entro em mais detalhes para ficar mais fresco. Depois, neste mesmo versículo 7, só relembrando o que vimos na história anterior, no capítulo 23, versículos 4 e 8, eu até falei do detalhe da face, que já vem desde o capítulo 1. No capítulo 19, 21, já falamos de negócios. Paulo também vai falar na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 6 e 11. E ainda hoje não se fala em outra coisa. Nos versículos 10, 11, etc., o servo está fazendo uso de parte dos presentes que Abraão ganhou do faraó, no capítulo 12, 16, os camelos. Ou será que ele já tinha camelos quando veio peregrinando da Mesopotâmia? Mistério. No capítulo 12, 16, eu só falei do jumento porque vai aparecer mais. Mas olha só, como Jesus se referiu ao camelo nessas passagens do livro de Mateus. E lá vem o 10 de novo. Não é futebol, mas é outro número importante. Lembra que Deus não encontrou nem 10 justos na história de Sodoma e Gomorra, no capítulo 18, 32? No capítulo 16, 3, eu apresentei vários livros onde o 10 será a quantidade requerida. Como eu já disse na apresentação, toda a fazenda estava na mão do servo e ele levou muito com ele. Mas ele não se empirulitou com os bens de Abraão. Foi honesto até o fim, porque era natural a servidão. Não se sabe como ele se tornou servo de Abraão, mas já se vê que ele não tinha nenhum problema com essa sua condição. Até Abraão pensou que um nascido em sua casa herdaria os seus bens, conforme já lemos no capítulo 15, versículo 3. Uma pessoa se tornava serva de outra por vários motivos. No Êxodo 21 vai ter mais detalhes sobre isso. A história de José sendo vendido pelos irmãos é bem conhecida. No capítulo 39 daqui do Gênesis, vamos ver como ele também tinha todos os bens do seu senhor sob sua responsabilidade. Quanto a levantar, dispensa apresentações, né? Quantas vezes eu já falei sobre isso? Desde o capítulo 3. Mas olha só que bonito o conselho de Paulo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Siga esse conselho e vai ver como sua vida será bem mais suave. Depois, a Mesopotâmia, lugar de origem de Abraão. Nós já vimos no capítulo 11, versículo 31,
que Tera saiu com Abraão, Sara e Ló de lá. Então Naor ficou e agora vai ser visitado. Ur dos Caldeus é provavelmente o nome da cidade. E note que Arã, o outro irmão de Abraão, foi com certeza quem deu o nome Arã à cidade que Tera e família vieram a habitar. Você assistiu o filme A Múmia com Tom Cruise? A história se passa na Mesopotâmia. Eu ainda destaquei neste versículo 10, cidade, que já apareceu desde o capítulo 11, portanto não é de hoje que existem cidades. E mais uma vez, Naor, só para não esquecer dele. Agora no versículo 11, pela primeira vez aparece o verbo ajoelhar. Os primeiros que ajoelharam foram os camelos. Depois, olha aí, até hoje é assim. Em seguida, mais uma vez, eu comparando o poço com fonte de água. Olha só que bonita a leitura do capítulo 4 de João. E o horário que elas saíam a tirar água era pela tarde, o que leva a entender que este foi o horário que Jesus encontrou com a mulher de Samaria, aquele capítulo 4 do livro de João. Lá diz que era quase a hora sexta, no versículo 6. Dos versículos 12 a 14, temos um belo exemplo de oração feita pelos servos de Abraão. No capítulo 20, versículo 17, eu destaquei orar quando Abraão orou por Abimeleque, mas eu deixei para acrescentar outras orações só aqui. Olha só quantas orações para você se basear, caso a oração que Jesus ensinou em Mateus 6, dos versículos 5 ao 13, não seja o suficiente. Seguimos no versículo 12 com Deus de meu Senhor. No capítulo 9, 26, falamos sobre o Deus de Sem. Será que Noé já previa que os cananeus iam adorar outros deuses? E de volta também a beneficência, que já apareceu no capítulo 21, versículo 23, e também está aí até hoje. Eis que, do versículo 13, vai ser tão constante quanto levantar. Segue até o Novo Testamento, e eu já falei sobre aquela denominação que criou o Outro Testamento de Jesus Cristo, o genérico, baseado nestas repetições. No capítulo 18, 2, 3 anjos estavam em pé ao lado de Abraão, lembra? Eu não anotei lá, porque já tinha bastante detalhe naquele trecho. Mas achei bom acrescentar aqui e já adianto o que disse Paulo em 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não caia. Eu só apresentei os varões no capítulo 19, versículos 4 e 5, mas já estava aí desde o começo, nos capítulos 2, versículos 23 e 24, e no capítulo 4, 1. Até Eva foi chamada varoa no capítulo 2. Agora tem igreja usando este termo e eu não sei se os fiéis entendem o que estão repetindo. Mas a donzela só aparece agora, a partir do versículo 14. Já entendeu que uma donzela equivale a uma virgem, né? Está explicado logo ali no versículo 16. Mas não se usa muito o termo donzela. O mais frequente é mesmo virgem em toda a Bíblia. Dos versículos 14 ao 18, depois versículos 43, 45, 46, vamos aprender que o vasilhame que as meninas levavam para tirar água se chamava cântaro. E pelo jeito era bem comum, porque mesmo em Marcos 14, versículo 13, tem um homem levando um cântaro de água no evento da última Páscoa de Jesus. Eu anotei a seguir, para que eu beba, porque Jesus vai repetir o pedido à mulher de Samaria no capítulo 4 de João, versículo 7. Ali não diz se ela levava um cântaro, mas ela perguntou a Jesus
como ele tiraria a água da fonte se ele não tinha vasilha e o poço era fundo. E para encerrar o versículo 14 e este pedaço da história, designar, este verbo tão bonito. Eu não estou lembrando agora onde mais vai aparecer na Bíblia, mas a gente não ouve por aí o tempo todo. Enfim, por hoje era isso. Olha aí, quanta coisa para analisar. Eu vou deixar você com essa grande tarefa para a gente conversar no próximo vídeo. A Bíblia Sem Maquiagem se despede por aqui. Bons estudos!